Seus olhos, essas janelas para a alma, podem esconder segredos que você nem imagina. Mas e se eu dissesse que, ao longo da vida, a cor deles pode mudar? Não, isso não é uma lenda ou um truque de iluminação. É real, e a ciência está começando a desvendá-lo. Seus olhos podem mudar de cor, mas você não vai acreditar no que descobrimos. Estudos recentes revelaram algo que desafia a percepção comum. Fatores misteriosos, e até mesmo suas emoções, podem alterar a aparência dos seus olhos, fazendo-os brilhar, escurecer ou até parecerem de um tom completamente diferente. E isso não é apenas impressão, é uma transformação visível, que ocorre sem que a maioria das pessoas perceba o que está por trás dela. Mas o que realmente provoca essas mudanças? Será a luz, o ambiente ao redor, ou talvez algo mais profundo, um reflexo do que sentimos e vivemos ao longo da vida? Fique comigo, porque o que eu vou mostrar agora vai mudar para sempre a maneira como você enxerga e até como você se enxerga. Atenção! Só um lembrete rápido. As informações deste vídeo são voltadas para fins educativos e não substituem o aconselhamento de um profissional de saúde. Vale ressaltar que cada dado aqui mencionado foi autenticado por uma equipe de pesquisadores experientes. A cor dos olhos é determinada principalmente pela quantidade e distribuição de melanina na íris, influenciada por fatores genéticos. Contudo, a cor pode mudar ao longo da vida, uma observação menos conhecida que intriga cientistas e médicos. Desde o nascimento, muitos bebês têm olhos claros devido à baixa concentração de melanina, mas com o passar do tempo, essa quantidade pode aumentar, escurecendo a tonalidade até o início da infância. Esse processo pode se estabilizar, mas em alguns casos, a cor dos olhos continua a se transformar discretamente ao longo da vida. Um estudo de 2016 revelou que aproximadamente 10 a 15% das pessoas experimentam mudanças significativas na tonalidade da íris ao longo dos anos. Essa pesquisa destacou que as alterações podem ser mais comuns em pessoas com olhos mais claros, como azuis ou verdes, devido à menor quantidade de melanina. O estudo sugere que fatores como exposição ao sol, mudanças hormonais e envelhecimento podem interferir na quantidade de melanina presente, o que explica essas variações. A idade é outro fator que pode influenciar a cor dos olhos, especialmente após os 50 anos, quando a pigmentação pode reduzir-se naturalmente, levando ao clareamento da íris. Além disso, a opacidade da íris pode mudar sutilmente, tornando a cor dos olhos ligeiramente mais acinzentada. Esse fenômeno não é abrupto, mas uma transição que se torna perceptível com o tempo, e é mais comum em pessoas que passaram por mudanças hormonais significativas, como a menopausa. Alguns cientistas especulam que a cor dos olhos pode ter sido um fator de seleção natural, influenciada pelas condições climáticas dos lugares de origem dos ancestrais. Olhos claros, mais comuns em climas nórdicos, refletem a luz de maneira diferente, o que pode ter sido vantajoso em regiões com menos luz solar. Ao longo da vida, a adaptação ao ambiente e a fatores como radiação solar podem explicar essas mudanças intrigantes, mostrando como os olhos carregam marcas de nossa herança genética e também de nossa adaptação ao ambiente. Atenção! Aproveite agora para curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai revolucionar o jeito de cuidar da sua visão. As emoções têm um papel sutil, mas poderoso, sobre a aparência dos olhos, principalmente em relação à cor percebida. Estados emocionais intensos, como alegria, raiva ou tristeza, podem modificar a dilatação das pupilas, o que cria uma ilusão de mudança na tonalidade da íris. Quando uma pessoa está feliz ou animada, as pupilas tendem a dilatar, permitindo que mais luz entre nos olhos e que a cor pareça mais clara e vívida. Durante momentos de tristeza ou raiva, as pupilas podem contrair-se, reduzindo a quantidade de luz que entra e, assim, fazendo com que os olhos pareçam mais escuros ou até nublados. Essa mudança é temporária, mas o impacto visual é perceptível e contribui para a intensidade da expressão emocional de cada pessoa. Em olhos claros, essa diferença de tonalidade pode ser ainda mais acentuada, criando uma impressão de mudança de cor conforme as emoções variam. O efeito das emoções nos olhos pode estar relacionado à biologia evolutiva. Nos primórdios, a capacidade de captar nuances emocionais nos olhos dos outros oferecia uma vantagem para a comunicação e a compreensão das intenções dos outros. Assim, olhos que mostram mudanças de tonalidade podem ser uma forma de expressão adaptativa. Hoje, percebemos essas mudanças de forma inconsciente, mas elas ainda influenciam a maneira como interpretamos os sentimentos das pessoas ao nosso redor. Essas nuances também são exploradas na arte e na literatura,
onde olhos que mudam de cor com emoções são frequentemente descritos para simbolizar paixão, tristeza ou até poderes sobrenaturais. Embora as mudanças não sejam permanentes, o efeito transitório da dilatação e contração da pupila é suficiente para criar uma ilusão que atravessa as barreiras da fisiologia, revelando a conexão íntima entre nossos sentimentos e a percepção da nossa aparência. Qual emoção você acha que mais afeta a aparência dos seus olhos? A iluminação e o ambiente ao redor têm uma grande influência sobre a cor percebida dos olhos, um efeito mais evidente em íris de tons claros, como azul e verde. Em ambientes iluminados, especialmente sob luz natural, os olhos claros refletem mais luz, parecendo ainda mais claros e vibrantes. Já em lugares com pouca iluminação, eles podem parecer mais escuros e profundos. Isso ocorre porque a íris reflete a luz que incide sobre ela, e essa reflexão varia de acordo com a quantidade e o tipo de luz. Olhos de tonalidades claras possuem menos melanina, o que os torna mais suscetíveis às variações de iluminação. A melanina, pigmento responsável pela cor, absorve luz. Por isso, olhos escuros tendem a refletir menos as mudanças de luz, mantendo a tonalidade mais constante em diferentes ambientes. Em contraste, os olhos claros refletem mais a luz do ambiente, alterando a percepção da cor em função do local e da intensidade da iluminação. Essas alterações podem ser tão marcantes que até parecem mudar a cor dos olhos, uma impressão comumente chamada de o efeito camaleão na íris. Além da luz natural, fontes de luz artificial, como lâmpadas fluorescentes ou de LED, podem criar um tom amarelado ou esverdeado em olhos claros. A posição da luz também faz diferença. A iluminação direta pode fazer os olhos parecerem mais brilhantes, enquanto uma luz lateral realça sombras e profundidade. O efeito da luz nos olhos também é um elemento-chave na fotografia e na arte, onde o ângulo e a intensidade da luz são manipulados para capturar a melhor aparência da cor dos olhos. Esse fenômeno reflete a complexidade dos olhos como estruturas que não apenas nos permitem ver o mundo, mas também são moldados pelo mundo à sua volta, interagindo com a luz e o ambiente de maneiras únicas. Certas condições médicas podem alterar a cor dos olhos de forma gradual ou repentina. Uma das condições mais conhecidas é a síndrome de Horner, que pode causar heterocromia parcial ou total, diferença de cor entre os olhos. Essa síndrome é geralmente causada por danos aos nervos simpáticos e pode afetar o desenvolvimento da íris, levando a uma diferença de pigmentação que altera a aparência dos olhos. Outra condição que pode causar mudanças na cor dos olhos é o vitiligo, uma doença autoimune que afeta a produção de melanina em várias partes do corpo, incluindo a íris. Em casos de vitiligo ocular, a íris pode clarear ou desenvolver manchas, especialmente em pessoas com olhos escuros. Isso ocorre porque o corpo ataca as células que produzem o pigmento, resultando em áreas de despigmentação que afetam a tonalidade original dos olhos. Doenças como uveíte, inflamação na íris, também podem alterar a cor dos olhos temporariamente. Em casos graves, a inflamação pode aumentar a melanina, fazendo com que os olhos escureçam. Em alguns casos, esses episódios de inflamação podem deixar efeitos duradouros, mudando definitivamente a cor dos olhos após múltiplas ocorrências de inflamação ou em casos crônicos. Essas condições médicas ilustram como a saúde ocular é uma questão complexa e que a cor dos olhos pode ser um indicador indireto de certas doenças. Embora mudanças de cor nem sempre indiquem uma condição médica, alterações rápidas ou drásticas merecem atenção e avaliação por um especialista. Certos medicamentos podem causar mudanças na cor dos olhos, especialmente aqueles utilizados no tratamento de glaucoma. Colírios que contêm prostaglandina são frequentemente prescritos para reduzir a pressão intraocular, mas eles também podem causar escurecimento gradual dos olhos. Esse efeito é notado principalmente em pessoas com olhos de cores mais claras, que passam a apresentar tons mais escuros após o uso prolongado do medicamento. Um estudo de 2008 observou esse efeito em pacientes com glaucoma que usaram colírios de prostaglandina por períodos longos. Os pesquisadores descobriram que o escurecimento dos olhos ocorre porque a prostaglandina aumenta a melanogenese, produção de melanina, na íris. A produção adicional de melanina escurece os olhos de maneira sutil, mas perceptível após meses ou anos de tratamento. Além dos medicamentos para glaucoma, alguns antidepressivos e drogas antipsicóticas também podem afetar a aparência dos olhos, embora de maneira menos significativa. Esses medicamentos podem alterar o brilho ou a nitidez dos olhos, geralmente devido ao efeito colateral de ressecamento ocular ou mudança na dilatação da pupila. Isso pode criar uma aparência de olhos apagados ou cansados, modificando a percepção de cor. É importante lembrar que essas mudanças nem sempre são reversíveis
especialmente no caso de colírios para glaucoma, onde o aumento da melanina pode permanecer mesmo após o fim do tratamento. A consulta regular com um oftalmologista é essencial para monitorar possíveis mudanças e avaliar a continuidade do uso desses medicamentos. Algumas mudanças na cor dos olhos estão relacionadas a mutações genéticas raras, como a heterocromia, onde uma pessoa pode ter 2 olhos de cores diferentes, heterocromia completa, ou uma cor variada em um único olho, heterocromia setorial. Esse fenômeno ocorre devido a uma distribuição desigual de melanina e pode ser tanto hereditário quanto resultado de mutações espontâneas. A heterocromia completa, em que cada olho tem uma cor distinta, é mais rara, enquanto a heterocromia setorial, onde partes da íris exibem tonalidades diferentes, é mais comum e geralmente não afeta a visão. Embora a heterocromia seja fascinante, ela também pode estar associada a certas condições genéticas, como a síndrome de Waardenburg, que afeta a pigmentação em várias partes do corpo. Outro exemplo de condição genética é a aniridia, uma doença rara caracterizada pela ausência parcial ou total da íris, resultando em uma aparência única, com olhos de cor muito escura ou quase negros. Esse distúrbio genético não apenas altera a cor dos olhos, mas também afeta a visão, causando sensibilidade à luz e outros problemas visuais. A aniridia é uma condição grave que requer acompanhamento médico para prevenir complicações adicionais. Além da heterocromia e aniridia, há casos documentados de pessoas com albinismo ocular, uma condição em que a falta quase total de melanina deixa a íris em tons de azul muito claro ou até rosados, devido à refletância dos vasos sanguíneos. O albinismo ocular não afeta apenas a cor, mas também a qualidade da visão, sendo frequentemente associado à fotofobia e nistagmo. Esses casos mostram como a genética pode moldar a cor dos olhos de formas incomuns e intrigantes, criando variações que desafiam as convenções normais de pigmentação. As condições genéticas que afetam a cor dos olhos ressaltam a complexidade da genética humana e o papel da melanina na aparência e na saúde ocular. Embora sejam condições raras, essas variações despertam um grande interesse científico, pois fornecem uma janela para entender melhor a biologia da íris e como pequenas mutações podem gerar diversidade no mundo natural. As pupilas desempenham um papel importante na aparência da cor dos olhos, já que sua dilatação ou contração pode influenciar como a íris é percebida. Quando as pupilas dilatam em ambientes escuros ou devido a estímulos emocionais, uma área maior da íris é exposta, criando uma impressão de cor mais intensa e vibrante. Em olhos claros, essa expansão pode fazer com que a cor pareça mais pura ou brilhante, especialmente quando a iluminação é baixa. Por outro lado, em ambientes bem iluminados, as pupilas se contraem, expondo menos da íris e, em alguns casos, intensificando tons escuros ou reduzindo o brilho dos olhos. Isso ocorre porque menos luz está sendo absorvida pelo olho, o que pode fazer com que olhos que normalmente parecem brilhantes assumam uma aparência mais opaca ou profunda. Em olhos escuros, as mudanças são menos perceptíveis, mas ainda assim influenciam a percepção da tonalidade. Você acredita que pequenas mudanças nas pupilas realmente podem influenciar a cor dos olhos? Conte-nos o que acha. Um estudo de 2019 mostrou como pequenas mudanças na dilatação da pupila podem alterar significativamente a percepção de cor da íris. Na pesquisa, foi demonstrado que a pupila, ao expandir ou contrair, atua como um ajuste de foco natural, revelando diferentes aspectos da cor dos olhos dependendo do tamanho da abertura. Esses ajustes visuais podem levar a interpretações variadas da cor dos olhos, especialmente em fotografias e ambientes com iluminação complexa, onde o tamanho da pupila muda constantemente. Essas ilusões de cor e tonalidade são um lembrete de como os olhos não apenas captam luz, mas também projetam uma imagem única e imutável para o mundo. As variações na cor percebida, mesmo que temporárias, demonstram a interação intrincada entre biologia, ambiente e emoção, provando que a aparência dos olhos é uma característica tão dinâmica quanto a própria pessoa. Já ouviu falar dos benefícios do óleo de rícino para os olhos? Clique para assistir, curta e inscreva-se para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.